Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália e sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre o que são os vírus. Eu vou explicar brevemente porque a gente tem um pouquinho de tempo só, né? Então, o nosso foco hoje é desvendar os vírus, que são entidades minúsculas, bem pequenininhas, que causam grande impacto no nosso planeta e na nossa vida, né? O ponto mais importante é que os vírus não são considerados um ser vivo completo. O porquê? Eles são acelulares, né? Eles não têm uma organização básica de uma célula. Por isso, ele é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ele depende totalmente de uma célula hospedeira para conseguir se multiplicar. Vamos para a segunda parte rapidinho. A estrutura viral. Para entender como ele funciona, a gente precisa olhar para ele, para a estrutura dele, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem material genético que pode ser DNA ou RNA e é a receita do vírus, né? Esse material é protegido por uma capa de proteína, que é o capsídeo, que a gente pode ver aqui no meio. E alguns vírus, como o da gripe, eles possuem uma camada extra de lipídios, né, por fora, que chama envelope, que é esse aqui de cima, ó. E é justamente por essa camada de gordura que o torna vulnerável. E é por isso que o uso de sabão e álcool é tão eficaz, porque ele dissolve esse envelope do vírus, né? Por isso que é tão importante sempre manter a higiene, usar álcool. Por isso que na pandemia o pessoal falava bastante do álcool em gel, da lavagem das mãos. Não deixou de ser importante só porque a pandemia passou, né? Vamos falar brevemente sobre os ciclos de replicação. A única missão do vírus é se replicar. E para isso ele tem praticamente dois caminhos principais nas células, né? O ciclo lítico e o ciclo lisogênico, que seria mais ou menos isso aqui, esse esqueminha. O ciclo lítico, nele os vírus entram na célula e assumem total controle do metabolismo. Eles se multiplicam rapidamente e destrói a célula para liberar milhares de novos vírus e com uma ação muito rápida e destrutiva. Já no ciclo lisogênico, o material genético viral não destrói a célula imediatamente, ele se integra ao DNA da célula hospedeira e fica lá em estado de latência, tipo um vegetativo, um dormente, e ele se replica junto com a célula toda vez que ela se divide. E ele pode ser ativado para se tornar lítico, né, em algum momento. Ele fica ali dormindo e do nada ele pode ser ativado e começar a outra fase que eu já citei anteriormente. Vamos para a prevenção e a imunização. E como que o nosso corpo se defende? A principal ferramenta é a vacina, né? A vacina não é um tratamento, ela é prevenção. Ela injeta no nosso corpo partes inativas ou enfraquecidas do vírus. E o objetivo é ensinar, né, o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos e células de memória, antes que a infecção realmente aconteça, né? E se o vírus real for invadir, a resposta de defesa já é imediata, porque ela já conhece aquele tipo de vírus, né? E é muito mais forte, que impede a doença ou as suas formas mais graves, como é, por exemplo, a da vacina da Covid ou a da gripe, né? Não é que você fica imune ao vírus da gripe ou ao vírus da Covid, até porque eles se multiplicam, né? E até porque eles se modificam, no caso, né? Não multiplicam. Mas você fica imune às formas mais graves, né? As mais perigosas dessas doenças. E, em resumo, o vírus é uma entidade celular que precisa sequestrar a sua maquinaria celular. O conhecimento da estrutura dele, dos ciclos dele, é fundamental para a saúde pública. E lembrando que a melhor defesa contra a virologia é a ciência e a vacinação e a higiene. E obrigado por acompanhar.